Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mábio e estou aqui para ministrar com vocês mais uma aula de biologia para o nosso pré-ENEM legal do nosso grande estado do Acre, ok? Então vamos começar falando hoje do assunto que mais cai no Enem, que mais é cobrado no Enem, todos os anos sempre caem questões de ecologia. Sempre. Não teve ainda uma exceção de um ano que não houvesse cobrança de questão relacionada à ecologia. E essa ecologia, ela também é cobrada lá na matemática, lá na geografia, lá na redação, inclusive. Tá? Então, prestem atenção que ecologia vai dar para vocês muita informação para outros conteúdos que vocês podem também estar com vocês lá na frente. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês assim, que absurdo, bom, uns empresários provavelmente, que absurdo, essa floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio. O que a gente pode perceber aí? Que os agricultores eles estão achando ruim aquela floresta ali, a presença daquela floresta ali, porque eles querem plantio, eles querem canto ou campo para cultivar o seu plantio. É lógico, esse plantio também vai beneficiar a humanidade, mas vai diminuir a biodiversidade. Vamos prestar atenção agora em alguns conceitos. Biodiversidade, quantidade de vida presente nos ecossistemas. Então, existem ecossistemas muito biodiversos, bastante biodiversos, como, por exemplo, a nossa floresta amazônica, como, por exemplo, a Mata Atlântica. E existem ecossistemas, falando de Brasil, né, que não são tão biodiversos, assim como a floresta amazônica e a Mata Atlântica. Como, por exemplo, os pampas gaúchos. Eles têm uma menor diversidade de vida, mas também há diversidade de vida lá. Ok? Bom, então eles estão preocupados com a floresta que está invadindo as terras deles e impedindo que eles plantem. Depois a gente vê aqui uns construtores, né, uns trabalhadores, construindo uma ferrovia. E aí o assunto de hoje vai ser corredor ecológico, ou corredores ecológicos. Vocês vão ver agora que os ecossistemas, eles precisam de uma ligação entre si para manterem a biodiversidade, para manterem a genética diversa nesses ambientes. Porque senão essa genética diminui e aí os seres que ficam ali ficam vulneráveis ou ficam suscetíveis às intempéries, às mudanças do ambiente. Ok? Mas isso aqui não é um corredor ecológico que eles estão construindo. Tá? É um corredor, para nós humanos, corredor de produção de algo, ok? Vamos para diante. Então agora, eu coloquei aqui para vocês uma questão do sistema Farias Brito, lá no Resolve Enem 2, aquele livro verde que vocês têm, questão 68, página 76. Eu vou só passar aqui em cima com vocês. Diz assim, ó, atalhos a biodiversidades reduzem impactos ambientais. Bom, o que são impactos ambientais? É algo que vai prejudicar os ecossistemas, causados pela fragmentação do habitat. Então, vai prejudicar o ecossistema porque esse ecossistema foi diminuído, foi reduzido a pequenas partes. Corredor ecológico de 800 quilômetros interligará parques do centro-oeste do Brasil. Aí olha só o mapinha que tem aí para nós. Tá? Então aqui nesse mapa vocês percebem em laranja os corredores ecológicos. Aqui está o Parque Nacional do Pantanal, depois o Parque Nacional das Emas, então aqui, Parque Nacional do Pantanal, Parque Nacional das Emas,
Parque Estadual do Rio Negro. Reparem que nós estamos aqui variando entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Isso está tudo nesses ambientes aqui. Pega um pouquinho também, quer dizer, nesses estados, e pega um pedaço lá de Goiás também. E aqui, o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, que já está lá próximo ao Paraguai, por ali. Mas reparem também que nesses locais, e aí eu coloquei exatamente em laranja, existem os corredores ecológicos. Corredor ecológico. Para que ele está querendo isso aí? Para que as espécies desses parques, elas passem por elas, para poder haver a manutenção da biodiversidade. Porque senão as espécies ficam com pouca biodiversidade ou com pouca especiação genética e acabam sofrendo muito com isso, provavelmente até a extinção. Ok? Vamos adiante? Então tá. Olha só. Aqui eu coloquei para vocês o conceito de corredores ecológicos. São porções de ecossistemas que promovem a ligação entre duas áreas fragmentadas. Isso é um corredor ecológico. Lembra lá, os parques estão todos ligados por corredores ecológicos, promovendo ligação desses parques, promovendo a continuidade do habitat, do ecossistema, e o fluxo gênico ou genético entre esses parques, fundamentais para diminuírem os impactos provocados por nós, homens, ou pela humanidade. O que é que pode provocar impactos nos ecossistemas, professor? Reparem aqui, a gente tem uma área de desmatamento, ok? E aqui nós temos a produção. Produção que não é ruim para nós. Um campo de cultivo. E do outro lado, outro campo de cultivo. Mas reparem que no meio tem o corredor ecológico. Tudo bem para vocês? E no fundo, uma espécie de ecossistema ainda mantido, tá? Isso aí provavelmente é mata ciliar, deve ter um córrego aí, um igarapé, um rio passando. E mais para cá deve haver um outro, só que não aparece na foto. Tudo bem? Corredor ecológico para permitir que as espécies mantenham-se em contato. Muito bem, voltemos para a questão. Atalhos da biodiversidade reduzem impactos ambientais causados pela fragmentação de habitat. Corredor ecológico de 800 quilômetros interligará parques do centro-oeste do Brasil. Essa parte aí nós já vimos. E aí, considerando, esse aqui é o comando da questão, considerando a implantação de corredores ecológicos, podemos afirmar que os parques, na falta desses corredores, constituem ilhas isoladas de ampliação da biodiversidade? Não, essa biodiversidade não será mantida. Esse tipo de ligação reduz o fluxo gênico? Não, aumenta o fluxo gênico. Nem vou continuar lendo, não, mas vou. Entre indivíduos da mesma espécie, diminui a manutenção dos seus ciclos? A ligação não, a ligação vai aumentar. Letra C. Alguns animais favorecidos nas regiões assim interligadas são a onça-pintada, o lobo-guará, a ema e o veado campeiro. Quer dizer, são essas espécies que estão nesses parques? A gente sabe que sim, ok? Lobo-guará está em risco de extinção. A nossa onça-pintada, encontrada no Brasil todo, está em risco de extinção. O veado campeiro também, enfim. Então, essa aqui parece que é a mais correta. Mas vamos para a letra D. Os animais e plantas dependentes desses corredores... Espera aí, professor. Por que as plantas vão depender desses corredores? Lembrem que os animais estão levando e trazendo sementes
estão polinizando os ambientes. Então, a gente tem plantas envolvidas, ok? Então, vai lá um pássaro e pega pólen de uma flor e vai lá no outro parque e leva esse pólen para a flor. Isso aí garante biodiversidade. Isso aí garante a existência dessa espécie, ok? Então tá, os animais e plantas dependentes desses corredores são espécies resistentes a ambientes alterados? Não, não são espécies resistentes, tá ok? Estão resistindo porque eram muitos, mas não são espécies assim resistentes. Letra E. Os corredores ecológicos evitam a extinção de espécies, pois garantem uma reprodução continuada das espécies? Espera aí. Corredores ecológicos evitam a extinção? Não evitam, tá? É muito complexo você informar que evita a extinção, tá? Essa extinção, mesmo com os corredores, ela pode acontecer, ok? Pessoal, então, a resposta correta, aparentemente, é a letra C. Vamos ver se todo mundo acertou aí. Resposta correta, C. Ok? Deu certo aí? Conseguiram entender? Vamos para mais uma. Aí, então, eu coloquei aqui para vocês uma questão da prova do Enem. Lá do caderno amarelo, na página 2, questão 93, isso da prova do Enem 2018. Diz o seguinte, repara, aquela questão anterior era do material SFB, agora nós temos prova do Enem. Corredores ecológicos visam mitigar os efeitos, quer dizer, diminuir os efeitos da fragmentação dos ecossistemas. Tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar. Promovendo a ligação entre diferentes áreas com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. Acabamos de falar. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies. Sua área de vida, quer dizer, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas. E a distribuição de suas populações. Legal. Informação para vocês. Comando da questão. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque propicia o fluxo gênico, recuperação da biodiversidade, propicia o fluxo gênico, corredor ecológico está propiciando o fluxo gênico. Intensifica o manejo das espécies? Nem tanto. Amplia o processo de ocupação humana? Não. Aumenta o número de indivíduos nas populações? Não, nós queremos manter a biodiversidade, não só os indivíduos. Favorece a formação de ilhas de proteção integral? E aí, o que vocês acham? Qual a resposta correta para vocês? Está correta a letra A, ok? Propicia o fluxo gênico. Eu falei para vocês desde o início, tem que manter os indivíduos, a biodiversidade, e manter esses indivíduos diferentes, ok? Vamos para mais uma questão. Nessa questão aqui, de novo, lá, Resolva Enem 2, Sistema Farias Brito, fala de seres hidróbios, são seres que vivem na água, fala do fitoplâncton, são seres que vivem na água e que estão flutuando na água, eles não nadam ativamente. Fala de preservação da biodiversidade. Legal. Esses organismos devem ser preservados. Tudo bem, acho que nós já falamos de algo desse tipo hoje. Vamos deixar as proposições para daqui a pouco. Então, nós vamos falar aqui de cadeia alimentar. O que é a cadeia alimentar? É a indicação do fluxo de energia. Então, em toda a cadeia alimentar, existe um ser que produz a energia para esses outros seres, que são chamados seres produtores. Quem que é ser produtor aqui? Nessa cadeia alimentar, os seres produtores, eles não estão sendo indicados, professor. Estão sim. Aqui, ó, eles estão falando de
fitoplâncton. São seres que fazem fotossíntese, que vivem num ambiente onde eles são levados pelas correntes marítimas, pelas correntes das águas, pelos ventos, enfim. Todos os outros seres são seres heterótrofos, são seres que não produzem seu próprio alimento, ou seja, que não fazem fotossíntese. Aves, focas, ursos, os peixes todos aqui, as baleias, os animais bentônicos, enfim. Ok? Aí tem aqui uma chargezinha que o cara fala assim, o peixe, né? O cara é o peixe. A cadeia alimentar está em risco. Aí o outro está preocupado com a poluição? Aí o peixe responde, não, com a greve dos plânctons. Os plânctons, lembrem, são seres que estão produzindo, dentre eles, são seres que estão produzindo matéria orgânica para todos esses outros seres. Ou seja, são seres que fazem a fotossíntese. Fitoplâncton faz fotossíntese. Zooplâncton não faz fotossíntese. Tá? E estão no mesmo ambiente. Qual é o ambiente? É esse ambiente onde os seres estão mais próximos à superfície, mais próximos à lâmina da água e eles não nadam ativamente. Eles são levados pelas correntes d'água, ok? Vamos para a questão. Resolva Enem 2 disse assim, ó. Vamos ler a questão toda. As leis brasileiras de regulamentação das atividades pesqueiras destacam a importância da preservação de vegetais hidróbios, de vegetais que vivem na água, pertencentes ao fitoplâncton. Preste atenção, ele colocou aqui vegetais, mas na maior parte das vezes não são vegetais, são algas. Algas não são vegetais. Algas são seres protistas. Pertencentes ao fitoplâncton. Esses organismos raramente são citados quando o assunto é a preservação da biodiversidade, mas deveriam ser mais, hein? Mas desempenham um papel ecológico fundamental, pois produzem energia para toda a cadeia alimentar. Só para lembrar. Comando da questão. Esses organismos devem ser preservados porque transferem oxigênio, que é O2, do ar para a água. Não, eles produzem o oxigênio. Ok? Mas não é por isso que eles devem ser preservados, principalmente com o que tem relação aqui à questão. Mantém a temperatura da água estável. Aí só lembrando aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho. As algas, fitoplâncton, eles são os maiores produtores de oxigênio atmosférico, hein? Então isso aqui não está totalmente incorreto, descartável, não. Mantém a temperatura da água? Não. Competem com algas que são tóxicas para os peixes? Não. Então está fora, está fora. Aceleram a decomposição da matéria orgânica? Quem faz decomposição da matéria orgânica são bactérias e fungos. Estabelecem a base da cadeia alimentar de ambientes aquáticos? Então, eu apago esse aqui também. E a mais correta é a letra E. Será que vai ser a letra E a correta? O que vocês colocaram aí? Eu não imagino que seja a letra A, não. Eu vou apagar ela aqui também. Mas vamos lá. Resposta, letra E. Acertou quem colocou letra E. Tudo bem? Pessoal, essa aula nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Espero que estejam estudando, se preparando. Material que está sendo fornecido para vocês pela Secretaria de Educação do Estado do Acre. Os aulões que estão aí à disposição de vocês nas nossas plataformas do Estado do Acre. Então, por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Um abraço.